aqui é para isso. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Apocalipse. Glória a Deus. O livro de Apocalipse. Amém? Capítulo 2. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom? Eu tenho pregado aqui, eu tenho sentido o desejo no coração do Senhor de falar de Jesus Cristo mais para a igreja, de anunciar mais Cristo para a igreja, porque a maioria das pessoas, a gente dentro da mensagem às vezes se envereda por outros caminhos, né? Então aqui no livro das eras, você vê que Jesus Cristo ele se apresenta em cada era falando um pouquinho dele, né? Então vamos ver aqui onde é que o Espírito Santo vai falar conosco aqui hoje, né? Deus abençoe teu coração. E no capítulo 2, 1 diz o seguinte, Apocalipse 2:1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Já no 2:8 diz, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Glória a Deus, irmão. E no capítulo 2:12, glória a Deus, aliás, 2:12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Senhor Jesus, acrescente vida à tua palavra, que o Senhor distribua o maná para o povo. Amém, irmãos? E que a tua palavra entre dentro dos corações. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmão. Muito bem. A salvação, ela vem do Senhor. Não tem outro sujeito que a gente deva colocar os nossos olhos a não ser do Senhor. Não existe salvação em nenhum outro nome. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. É uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo deu a palavra para você e para mim, para que nós pudéssemos olhar para Ele, amém? Só uma ressalvinha aqui. Eu estou aqui, por que eu estou colocando poucas cadeiras aqui na igreja? Porque como a igreja é muito pequena e muitas cadeiras, os irmãos ficam muito dispersos. Eu tenho esses problemas aqui em Messejana, né? Queria que o povo fique mais próximo um do outro, né? Quando tem poucos irmãos, aí fica a cadeira e fica aquele buraco no meio da igreja. É por isso que eu estou colocando poucas cadeiras, para ver se o povo fica sentado um perto do outro. Amém? Para haver mais integração. Ou você tem medo do seu irmão? Amém? Ninguém fica aqui em pé. Está todo mundo sentado e tem cadeira para todo mundo, né? Por isso que eu tiro essa quantidade de cadeira para deixar você mais próximo do outro, né? Vai chegando pessoal, a gente vai botando cadeira. Amém, irmão? Só para isso. Inclusive, porque às vezes eu gravo alguma coisa, uma coisinha mais bem distribuída. Não, eu gravo isso, não significa que eu vou jogar na internet. Jogo quando eu acho que é interessante, é um problema meu, né? Problema meu. Isso aqui não precisa nem ter aqui, né, irmão Nilson? Não precisa nem ter, isso é um problema meu, do pastor. Jogo quando não quero, não jogo, tudo mais. Pronto. E o problema aqui é a palavra para vocês, né? A mensagem. Amém? Então a gente está vendo aqui uma coisa aqui, ó. Quando Jesus Cristo aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 2, né? Ele está dizendo assim, isso diz aquele que tem a sua destra 7, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmão, você ver alguém mais andando aqui na igreja fora de Jesus Cristo? Quem é que está andando aqui? Quem é que está caminhando no meio da igreja? A gente não vê aqui querubins, a gente não vê anjos,
A gente não vê bispo, a gente não vê pastor, a gente não vê papa, a gente não vê outra pessoa. A gente está vendo quem? Jesus Cristo. Então pergunto aqui nessa noite aqui para você que está aqui hoje à noite. Quem é que está aqui hoje à noite? Quem está aqui no meio da igreja? Bem, você está lendo um texto bíblico e agora você pode ver que é ele que anda no meio dos 7 castiçais. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. Amém? Glória a Deus. Ao anjo. Quem era esse anjo da igreja de Éfeso aqui? Foi Paulo. O anjo da igreja de Éfeso foi Paulo. Mas veja, quem é que está se reportando ao anjo? Jesus Cristo. É Jesus que está falando ao anjo. Amém? Isso diz, né? Que ele fala aqui, ó. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Amém? Essas 7 estrelas, todos nós já sabemos quem são. Todos nós já sabemos quem são. Agora, eu paro um pouquinho aqui para você ver. Você está vendo aqui 7 estrelas na destra do Senhor. Você se vê nas mãos de Jesus? Por que é que você se vê nas mãos de Jesus, na sua destra aqui? Veja, ele não está falando aqui que ele tem as 7 estrelas. Não é isso, não é verdade? Bem, quem são essas 7 estrelas? Não são, por acaso, os mensageiros? Não seriam os mensageiros? Você creu no mensageiro? No mensageiro que estava à destra de Jesus Cristo? Você creu no mensageiro que ele enviou? Não estava aqui, isso diz, não é, irmão? Né? Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Você não estava. O William Branham, o irmão Branham, que era dessas estrelas, um desses espíritos, estava na destra de Jesus? O que é que vocês acham? Estava ou não? Estava. Bom, agora eu pergunto. O mensageiro da era de Laodiceia, que é o profeta, estava nas mãos de Jesus. Aquele mensageiro ia trazer uma mensagem. Para fazer o quê? Para atrair aquele povo da era. Quem? O eleito. Aqueles que são redimíveis. Porque nem todos na era de Laodiceia, na era que você está vivendo, são pessoas redimíveis. Você sabia disso, irmão? Que nem todos serão redimidos. Nem todos. Por que Jesus Cristo está mostrando aqui 7 estrelas na mão dele, irmão Nédio? Uma estrela, ela só tem o seu brilho quando? Quando escurece, à noite. Você consegue ver uma estrela de dia? Dificilmente não. Por quê? Porque o sol ofusca o brilho das estrelas. Então, Jesus Cristo estava dizendo aqui que essas estrelas iriam ser enviadas porque a igreja iria entrar em trevas. Iria entrar em trevas. Mas ele não deixaria que a sua igreja estivesse sem luz. Amém? Mesmo que fosse uma pequena luz, mas ele iria enviar. Amém, irmão? O profeta está dizendo aqui uma coisa. Jesus tem alguma outra pessoa aqui na igreja dele, além dele? Então me diga, para quem é que você tem que olhar aqui hoje à noite? Para esse que está andando sozinho no meio dos 7 castiçais. Amém? A gente adora os mensageiros? Não. A gente adora os anjos? Não. Nós estamos aprendendo que Jesus está se apresentando à igreja para mostrar para você e para mim que ninguém aqui adora outra coisa a não ser ele. Ele diz, eu estou sozinho e não existe outra pessoa comigo aqui. Aqui não existe ninguém, eu estou caminhando no meio da igreja. E se ele está caminhando no meio da igreja, ele se importa com ela. Ele diz que a igreja é dele. Amém? E tudo que acontece dentro da igreja, Jesus Cristo tem conhecimento.
tanto das pequenas coisas como das grandes coisas que acontecem aqui no nosso meio, tudo, ele está caminhando sozinho no meio da igreja. Qualquer acontecimento que acontece no nosso meio, aquele que anda no meio dos 7 castiçais está vendo e registrando. Ele está registrando cada conduta, cada passo, cada irmão, cada pessoa que vem, cada um que se senta, o que o pastor está pregando, o que o irmão Nilson está pregando, cada coisa, porque a igreja é dele. Amém, irmão? Então o profeta vem e diz assim, ó, Jesus andando sozinho no meio da sua igreja. Não há mais ninguém com ele, nem em verdade pode haver. Então, nunca queira tomar o lugar de Jesus. Eu quero dizer que o dono dessa igreja aqui é ele. Não pode ter ninguém que possa tomar o lugar de Jesus. Nem profeta, nem pastor e nem ninguém. Ele é aquele que nós devemos olhar, porque ele está sozinho. Nem missionário, nem profeta, nem ninguém. Ele está aqui dizendo que ele está andando sozinho. Amém? Então, por que é que alguns passam a adorar outro sujeito fora de Jesus? Porque é falta de revelação e divisão. Falta de revelação e divisão, porque ele diz, a minha glória não dareis a outrem. Não é assim que ele diz? Então ele vem aqui e diz assim, ó, ele anda sozinho, operou a salvação sozinho. William Branham te salvou? Paulo te salvou? Irineu te salvou? Policarpo te salvou? Hein? Ninguém te salvou. Quem foi que salvou a igreja? Foi ele. Então a igreja é dele. É ou não é? Você é dele? Você é dele, me diga. Se você é dele, você está seguro, porque você está na mão dele. Porque você está aqui, cada um dessas estrelas que representa o mensageiro, está representando aquela era e o povo que iria aceitar o mensageiro de Jesus, que ele disse, Jesus disse, né? Ei, bem-aventurado é aquele que receber, aqueles que eu enviar, recebem a mim. Não foi assim que ele disse? Aquele que recebe, aquele que eu enviar, recebe a mim. Amém, irmão? Então veja, quando você recebe alguém que foi enviada por Jesus, né, um mensageiro, você está recebendo o próprio Cristo. Então por isso que ele diz assim, ó, quando vocês entrarem numa casa e derem a paz, se aquela casa, né, for digna, deixe a paz, porque aquele que recebe a vós, recebe a mim. Não é verdade, irmão? Então veja aqui, irmão, para onde é que nós estamos olhando aqui nesta noite, exaltar o Senhor Jesus Cristo aqui. Essa igreja tem que aprender a olhar para Ele. Não olhe para mim, não olhe para outra coisa, olhe para Jesus e os milagres irão acontecer. Você vai estar preparado, você não vai se escandalizar com nada, por quê? Porque o único que anda no meio de 7 castiçais é Jesus. E ele está olhando aqui o comportamento meu, o teu comportamento, o teu falar, o teu agir. Amém? Então ele está vendo tudo aqui. Uns vão estar preparados para sair da terra, e infelizmente outros não. Por quê? Porque não identificaram quem é a pessoa de Jesus Cristo. Conhecê-lo é vida, não é conhecer a mensagem, é conhecer o autor da mensagem, que é Cristo em você. Amém? Aí o profeta vem assim, ó, ele é o seu Senhor e Mestre. Ele comprou com seu próprio sangue e ele a possui. Ele é seu Senhor e Mestre. Ela lhe presta toda a glória à igreja. Presta toda a glória a quem? A Jesus Cristo. Tem motivo da gente ter vindo aqui hoje à noite? Somente adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele. E o profeta está dizendo, ó, a noiva verdadeira vai aprender a adorar somente a Jesus Cristo. Não tem razão da gente estar aqui adorando outra coisa. Amém, irmão? Então, aqui de acordo com a palavra, ele diz o seguinte, ó, e não há, né? Ela lhe presta toda a glória, e essa glória
ele não compartilhará com outro. Glória a Deus. Aí aqui a gente cancela e quebra uma série de confusão no meio do povo que diz que a gente está adorando um homem ou um profeta. Não é, irmão? As pessoas não abrem a boca para dizer isso? Não, mas a Bíblia está dizendo aqui, estou lendo para você no capítulo 2 aqui, ó, que ele diz assim, ó, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. Por que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2, 1, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro? Por que está escrito assim? Por que ele diz, aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro? Amém? Ele está dizendo para você aqui hoje à noite, que ele vai cuidar dela, que ela é dele, amém? E é ele que está cuidando da igreja de Maranguape, da igreja de Messejana, em todo canto. E em todo canto que eu fui até agora, ele cuidou. Ele cuidou até agora, irmão Nilson. Levantou-se aqui, isso aqui, levantou aquilo ali, mas ele cuidou e até aqui tem cuidado, amém? E o que se levantar contra ele, porque quem se levanta contra ele, hein? Vai dar certo isso? Não vai. Não vai parar em lugar nenhum, porque é dele, amém? Mas graças a Deus nós estamos todo mundo aqui olhando para ele aqui hoje à noite. Tem razão da gente estar aqui por outro motivo. Você veio aqui adorar ele, glorificar ele aqui. Então você está vendo aqui uma coisa aqui, ó. Ele diz assim, ó. Não há nenhum papa com ele. Tem algum papa junto com Jesus aqui? Ele quando estava andando no meio dos 7 castiçais, você viu algum papa com ele aí? Você viu Maria com ele? Você viu José com ele? Você viu Pedro, Tiago, João, alguém com Jesus, ou ele está sozinho? Está sozinho, não tá? Pronto. Então pronto. Quem é o dono daqui da igreja de Maranguape? Quem é? Quem é? É Jesus, né, irmão Nilson? Pronto. Você está feliz, irmão Nilson? Porque é ele que manda aqui? Então é ele, né? Então eu invoco ele aqui hoje à noite. Eu estou invocando o Senhor Jesus, o Senhor aqui hoje à noite. E quero dizer, sente-se aqui conosco, porque o Senhor aqui é quem manda. O Senhor aqui é quem reina. Não é pastor Lopes, não é homem, não é irmão, nem é irmã. Quem manda nessa igreja aqui é Jesus. E encerrou o papo. Glória a Deus, irmão. Então veja aqui, ó. Ele é Pai. Ele não se volta para dar ordem a um Espírito Santo. Pois ele é Deus, o Espírito Santo é eterno. A sua vida que está fluindo, pulsando da igreja, dando-lhe vida. E sem ele não haveria nenhuma vida. Amém? Glória a Deus, irmão. Abra sua Bíblia no Salmo 3:8. Da onde é que vem a salvação? Salmo, glória a Deus, irmão. Salmo, salvação? Salmo 3:8. Da onde é que vem a salvação? Pega aí, da onde é que vem a salvação? A Bíblia está dizendo o quê? 3:8. A salvação vem da onde? Vem de William Branham. Não vem não? Não vem de William Branham não, né? Vem de Paulo, vem de Maria, vem de José, vem do pastor Lopes. Salvação vem de quem? É do Senhor. O Nécio, como ele falou, a salvação vem do judeu. Tem isso, tem isso. Bem, mas por que a salvação vem do judeu? Não é por isso não. Nada por isso não. Não é por isso não. Porque o culto, a adoração, a unidade de Deus, tudo isso foi dado ao judeu. Judeu só adora um Deus, o culto verdadeiro. Amém? Tudo isso porque ele diz, e judeu não crê em trindade. Não crê. Ele crê que ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Por que um judeu não crê no cristianismo? Porque quando você falou que a salvação vem do judeu, o judeu sabe que Deus é um. E o cristão de hoje crê numa trindade. Ele disse, esse povo é doido. Por isso que a salvação vem do judeu. Paulo, em sua carta aos Romanos, diz, a eles, né, vem o culto, vem a adoração, vem tudo mais que foi dado a ele. Amém, irmão? Aí nós que estamos aqui, a Bíblia, em sua maioria, foi entregue na mão de quem? Deles. E você tem isso aqui. Essa Bíblia é um livro oriental.
Glória a Deus, irmão. É um livro oriental aqui. Agora você pode ver aqui, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus, irmão. Sim, Jesus sozinho, que anda no meio da igreja. É Deus nela operando o querer. Quem é que opera então o querer e o efetuar aqui? Quem é? O querer de vir para a igreja aqui, quem é que coloca no coração dos irmãos? Quem é? Você foi Deus que colocou o desejo de você vir adorar hoje? Porque a Bíblia não diz que o querer e o efetuar vem do Senhor? Pode alguém vir aqui, sentar aqui, sem ser da vontade dele? Pode? A Bíblia não diz que o querer e efetuar vem do Senhor? Não é? Então você veio aqui por quê? Foi porque você quis? Porque Ele colocou isso em você. Até quando? Não sei. Não sei até quando. Porque tem muitos que Ele coloca, quando Ele chamou o povo todinho para o Egito. Quem foi que incentivou o povo a sair? Foi Ele. Todo mundo saiu. Mas quem foi que entrou? Só 2. Quem foi que incentivou só aqueles 2 ficar até o fim? Deus. Porque o homem não pode receber coisa nenhuma que não vem do alto. Amém? Então veja. Não é quem começa, é quem termina. Amém? A igreja de Jesus Cristo. E ele vai te incentivando, ele vai te estimulando. Está aqui o profeta dizendo aqui, ó. Ele, Jesus, sozinho que anda no meio da igreja. É Deus nela. Sabe, irmão, ó. Eu acho uma grande burrice e tolice de um homem se levantar contra a igreja do Deus vivo. Eu digo sempre, irmão Nilson. Eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Ou você não pensa que Jesus não está olhando? Que Ele não está vendo as tuas intenções? Ele está vendo tudo. Aí ele vem e diz o seguinte, ó. É Deus nela, operando o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Nunca esqueça disso. Você tem somente um vínculo com Deus. Você aqui hoje à noite. Vocês, cada um de vocês aqui, ó. Aprenda isso aqui, ó. O profeta diz aqui, ó. Você só tem um vínculo com Deus. Sabem quem é? Em Jesus Cristo. Só existe se você está vinculado a um homem, se você está vinculado a um tabernáculo, se você está vinculado a uma organização, você está perdido. Mas quando você, por revelação, aprende, por revelação você aprende, que pelo que foi pregado pelo mensageiro da era, só existe um vínculo entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Se você tiver outro, você está perdido. Então me diga uma coisa aqui. Seria eu um cabra muito burro se eu tivesse aqui atraindo vocês para mim e não levando vocês para Jesus. Aprenda, olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Amém? Você vai ser um crente que nunca vai se decepcionar com nada. Por quê? Porque você foi ensinado que você tem que fitar os teus olhos nele. Eu não esqueço daquela história que o profeta pregou. E ele conta as coisas dele dentro da mensagem para que a gente veja. Mas, Ilane, tinha um bocado de ciclista, o profeta pregando. Ciclista que pega a bicicleta e sai correndo no meio da rua aí, que anda. Teve uma gincana, o profeta contando. Teve uma gincana. Olha o que é se concentrar em Jesus. Por que é que tem muitos caindo? Por que é que muitos vão cair? Porque não são ensinados nisso aqui. Aí, aquela competição é uma madeira bem fininha e para quem conseguisse passar com aquela bicicleta em cima daquela madeira bem fininha, chegasse até do outro lado, ganhava uma bicicleta novinha. E muitos profissionais tentando ganhar uma bicicleta caríssima. E muitos se candidatando para chegar até o fim. E todo mundo caindo. Chegou um senhorzinho, a bicicletinha dele já enferrujada, já velha. Ele disse, o que está vendo aí? Uma competição. O que é?
essa bicicleta aqui, quem conseguir atravessar isso aqui sem cair, esse madeirinha bem fininha, ganha a bicicleta. Diz, eu posso participar? Diz, pode. Aí se inscreveu e se montou na bicicletinha dele e e chegou até o fim e ganhou a bicicleta. Aí os profissionais não entenderam. Ele disse, mas como é que pode? A gente com bicicleta aqui caríssima e a gente somos profissionais, a gente vive disso e a gente não conseguiu passar. E eu vou perguntar a ele como foi que ele conseguiu chegar até o fim. Aí ele disse, como foi que o senhor, com essa bicicleta, conseguiu, a bicicleta toda empenada, e o senhor conseguiu chegar e ganhar a gincana? Disse, ora, o problema de vocês, eu vou lhe dizer o que é. É porque vocês ficam olhando para um lado e para o outro e vocês caem. Você tem que fitar seus olhos lá no final. Você vai, olhando para o final. Não olhe para um lado nem para o outro. Vá, olhe para o final que você nem vê e você vai passar isso aqui e vai chegar lá. O problema de vocês é que vocês estão olhando para um lado, para o outro e você cai. Ou seja, o que é que o William Brana, na mensagem, estava querendo dizer com isso? O que é que o profeta estava tentando ensinar com isso? Ele estava tentando passar para a igreja que os teus olhos têm que estar fitos em Jesus Cristo. Porque se você olhar de um lado ou do outro, você vai cair. Você não vai conseguir chegar lá. Amém? Fite os olhos de vocês em Jesus Cristo. Você vai ver que você vai atravessar e você vai ser premiado no final. Agora, meu irmão, quando você começa a olhar para outras coisas, para um lado e para o outro, não vai chegar lá, não. Tenho certeza que não. Agora, veja aqui, ali está, irmão, veja. Ali está ele com a sua destra, as 7 estrelas, a destra. Espera aí. Aquele que tem o que aqui que ele falou, hein? Ei, irmão, que anda no meio dos 7 castiçais. É aquele que tem na sua destra. Da onde, irmão? Da onde? O que é destra? O que é destra? Apocalipse 2:1. Aquele que está na sua. O que é destra? O que é uma mão? Qual é a tua mão forte? A esquerda ou a direita? Não? Não é mais forte a direita? E o que é que você entende com isso aqui? Aquele que está na destra. Irmão, ele quer mostrar que a igreja dele tem o poder dele. Que o poder dele, que é a destra do poder dele, está onde? Na igreja. Amém? Vocês estão entendendo? Onde é que está o poder da igreja? Onde é que Jesus Cristo colocou o poder? Na igreja, no indivíduo, que é você e que sou eu. Amém? Aí por isso que ele diz, está aqueles espíritos ali, a destra da... Você pode imaginar que a gente tudo junto aqui, unidos numa só fé. Amém? Olhando para um só Deus. Pode entrar o doente que entrar aqui vai ser curado. Pode entrar os problemas que entrar aqui que será curado, irmão. Por quê? Porque a destra de Deus está aqui com essa igreja. A destra de Deus está com você, irmão. É o que o profeta está dizendo aqui, irmão. Ei, a destra, Salmo 44:3. Salmo 44:3, que aqui diz aí. Salmo 44. Glória a Deus. É ele, olhe para ele, viu? Vamos ler aqui todo mundo junto. 44. Esse foi o que o profeta pregou. Estou devagarzinho com as igrejas vendo aqui a pessoa de Jesus Cristo. A pessoa. 44:3. Ei? Pois não conquistaram a terra pela... Vocês estão lendo? Não conquistaram a terra pela sua, nem o seu braço os salvou. Mas a tua... Hein, irmão? Ei, pergunto. É a sua força que vai conseguir alguma coisa? Você acha que é você que vai salvar alguma coisa? Mas onde é que está a tua força? Na destra do Senhor, no poder do Senhor. Amém, irmão?
Da onde é que a gente extrai força aqui nesta igreja? Qual é? Qual é a confiança que você tem aqui hoje à noite? Não é nele, não? O que é que o Salmo está dizendo aqui, irmão? Ó, o Salmo 44, 3. Hein, irmão? 44, 3. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, mas a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradastes deles. Hein? Você quer que Deus se agrade de você? Coisa triste é Deus não se agradar com você, irmão. Você crê aqui, ó. Ei, você é crente revelado? E você crê que ele está aqui? Agora você imagina você aí, ó, ele olhando para você e olhando a tua conduta. Ele pode se alegrar com a tua conduta? Minha pergunta aqui para a igreja é: ele se alegra? Ele, Jesus, pare de ser um crente frequentador de igreja. Preste atenção que você está diante de Jesus. Amém? Ele conhece o teu íntimo e o teu interior. Ele discerne os teus pensamentos e a intenção do teu coração. Amém, irmão? Ele sabe tudo. Sabe ou não sabe? E você quer que ele se alegre com você? Puxa vida, aquele irmão ajuda a igreja, aquele irmão ora pela igreja, aquele irmão dá o braço, está do lado do pastor, quer que a coisa vá bem, sabe? Eu me alegrei com ele e eu vou abençoar ele. Por quê? Porque ele dentro da minha igreja está sendo uma bênção. Ou você pensa que ele não vê isso? Hein, irmão? Hein? Que coisa boa saber que aqui em Maranguape tem pessoas lutando pela igreja, orando pelo ministério, orando um pelo outro, querendo que a coisa vá para frente, né? E ele está vendo tudo isso, hein, irmão? Tá ou não está vendo? Está tudo sendo registrado? Está gravando tudo? Ou você quer ser um fardo aqui? Um fardo. Eita, rapaz, hein, irmão? Eita. Ei, é o poder dele, irmão, hein? Eita, irmão, ó. Então a gente vê aqui, ó, em Apocalipse, nessa destra de poder estão 7 estrelas, segundo Apocalipse 1:20. São os mensageiros. E isso significa que o próprio poder e a autoridade de Deus está por trás dos seus mensageiros. Olha, ei, Apocalipse capítulo 1:20. 1:20. Apocalipse 1:20. 1:20. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, hein? E dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que viste são... Ei, peraí. Aí o profeta vem e diz: irmão, isso significa que o próprio poder e a autoridade de Deus está por trás de seus mensageiros. O próprio poder. Ei, peraí. Você, olha para mim agora. Jesus aqui na sua frente. Você teria coragem de falar mal de um mensageiro dele? Diante de Jesus? Que tal aqui? Seja crente aqui. Olha, abra a sua visão. Abra a tua visão espiritual. Você teria coragem de falar alguma coisa contra um mensageiro de Jesus? Na frente dele. Aqui tá. Tivesse aqui Jesus Cristo agora. Ah, mas aquele William Brana falaria alguma coisa contra o mensageiro dele? Você teria coragem? Eu não teria. Eu não teria. Eu não teria, sabe por que eu não teria? Porque quando Deus viu que Miriam e Arão falaram mal do mensageiro Moisés, ela pegou uma lepra. Hein? Hein, irmão? Você quer ser leproso? Eu me livro. Entendeu? Que o profeta está dizendo que o poder de trás dos seus mensageiros em cada era, eles saem no fogo e poder do Espírito Santo com a palavra. Eles são estrela porque reflete luz. A luz que eles refletem é a sua luz. A luz de Cristo, amém? Glória a Deus. E eles não têm luz própria. Opa! Se os mensageiros não têm luz própria, qual é a luz que os mensageiros têm? Acenda a sua luz.
Quem já leu essa mensagem? Já leu? Pois é. Se os mensageiros não têm luz própria, da onde é que eles extraíam aquela luz? Essa luz aqui. Era a luz do profeta William Branham ou era Cristo? Era Cristo? Então, da onde é que eu estou extraindo o poder aqui nesta noite? É a minha luz ou é a luz dele? É a sua luz ou é a luz dele? Mas ele não diz, vós sois a luz do mundo. Sois a luz do mundo? Glória a Deus, você é a luz do mundo? Bom, você tem luz aí? Quem tem luz aí diz amém. Tem luz, não tem? Ei, quem é que tem luz? Todo mundo aí diz que tem luz, né? Tem luz, né? Ei. Rapaz, eu vou dizer aqui uma coisa, viu? Eita, Jesus. Hein, irmão? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Glória a Deus, irmão. Raiou a luz? Você tem luz aí? Glória a Deus. Então, a luz que eles refletiam é a sua luz. Eles não têm luz própria. Eles não acendem seus próprios fogos para que os homens andem entre as labaredas de suas faíscas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vocês estão entendendo aqui? Estão entendendo mesmo? Isaías capítulo 51. Não, Isaías 50, 11. Isaías 50, 11. Vamos ver o que aqui tem aí. Glória a Deus. Eis que todos vós que acendeis fogo e que cinges com faísca, andai entre as labaredas do vosso. Você quer andar assim? Vosso fogo. Entre as faíscas que acendeste. E isso sobrevirá da minha mão em tormento. Em tormento. Peraí, irmão. Vocês estão entendendo? Ei, presta atenção na tua própria luz. Presta atenção no teu próprio fogo. Olha, irmão, ó, presta atenção aqui, vou ler de novo. Você passou despercebido? Eis que todos vós que acendeis fogo. Você tem coragem de acender algum fogo? Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. E vos cingis com faíscas. Andai entre as labaredas do vosso. Peraí. É do teu fogo ou tem que ser do fogo de Deus? Mas o que ele está falando aí? É do fogo dele ou do teu fogo? É um perigo você ter um fogo estranho? É um perigo aí? O povo não tá compreendendo. Viu, irmã Zilane? Presta atenção aqui, ó. Olha o perigo. Presta atenção aqui. O profeta menciona isso aqui, viu? A noite, pois, é quando as estrelas saem. A noite da escuridão do pecado, porque todos pecaram e estão constantemente destituídos da glória de Deus, não estão? Mas aqui ele está falando o quê, ó? Eis que todos vós que acendei fogo e vos cingis de faísca, andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isto vos sobrevirá da minha... Ei, peraí. Você quer... Vem do Senhor, você quer isso aqui para você? Vê que o povo não entendeu. Você quer esse fogo aí para você? Não, eu quero que você entenda aqui. Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Morte, meu filho. Peraí, mas isso vem da onde? Vem de quem? Vem do diabo ou vem de Deus? Então, será que nós estamos caminhando no fogo de Deus ou no fogo de destruição própria? Hein? Irmã Rita,
Nós que estamos andando aqui, agora você pode entender o que é que Paulo está dizendo? E por não discernir o corpo de Cristo, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Olha o que é andar na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele está andando no meio dos 7 castiçais, irmã Zilane. Jesus Cristo, vê tudo. Jesus vê tudo, conhece tudo. Amém? Então veja aqui, ó. É ele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém, irmão? Glória a Deus. Então veja, estes 7 mensageiros estão tornando Deus conhecido às pessoas. Se alguém receber, João 13, 20. Para você entender aí esses mensageiros aqui, ó. João 13, 20. João 13, 20. Glória a Deus. Na verdade vos digo, olha o mensageiro que ele envia. E se alguém receber o que eu enviar, me recebe quem? Vocês estão lendo comigo? A mim, né? E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Peraí, agora eu pergunto. Você recebeu o mensageiro de Deus? E quando você recebeu um daqueles mensageiros que era de Deus aí, você recebeu quem? O próprio Jesus. Aquele que está no meio dos 7 castiçais. Vocês estão entendendo como a Bíblia aqui, nas eras, explica tudo isso aqui? Estou lendo aqui eras para você. Deus ensinando a você, porque Deus sabia que no meio do povo iria surgir espíritos enganadores, que por não entender e ter a revelação, iria levar os incautos consigo mesmo, para a sua própria destruição. Mas você está entendendo que é Jesus que está no meio dos 7 castiçais de ouro? Amém, irmão? Então veja, esses mensageiros, preste atenção, ó. Eles falam e agem sob a autoridade de Jesus. Ele está por trás deles com todo o poder da divindade. Amém, irmão? Irmão? Olha, todo o poder da divindade, ó. Oh, coisa boa. Você crê que o poder e a autoridade de Jesus está aqui? Crê? Eu gosto disso, viu? Quando você está com o mensageiro de Deus, você o recebe, você o respeita. Sabe qual é o maior beneficiário disso? É você mesmo. Porque veja bem o que é que você vai ter. Você que aprendeu a respeitar o Senhor Jesus Cristo na pessoa dos seus mensageiros. Você vai ver aqui, ó, o que é que foi dado a ele. Ele disse isso, Jesus falando dele mesmo. Mateus 28, 18, 20. Olha aí o que é que o teu Deus disse, ó. Ei, irmão, você recebeu o mensageiro? Agora o que é que ele manda você aqui, ó? O que é que ele manda você fazer? 28, 18. Glória a Deus, irmão. 18. E chegando-se, Jesus falou dizendo: é-me dado quem? Aonde? Na terra. Portanto, ide fazer o quê? Discípulo de todas as nações, batizando em nome. Em nome. Irmão Nedson, o que é que faz o diabo ter ódio dessa igreja? O que é que faz ele ter ódio disso aqui? 2 coisas. O diabo tem ódio disso aqui. Vou lhe mostrar. O que é que faz o diabo vir atrás do eleito com a enxurrada para tentar destruir e desfazer a obra do Senhor? O que é? 2 coisinhas. Ele tem ódio da palavra e tem ódio do nome. Só isso. Sim, meu filho. O quê? Aonde é que você está lendo aí? 3, 13, 20.
irmão. Não pode, irmão. O que Jesus Cristo estabeleceu, a gente não pode abolir. Você, eu, o irmão Nilson, você, os irmãos tudinho, nós estamos amparados com aquele que está andando no meio dos 7 castiçais, o próprio Jesus. Se levantar contra isso, irmão Antônio, é loucura. É loucura, porque o povo não compreende a unção da hora. Eu digo sempre, irmão Nilson, as pessoas dizem, pastor Lopes, vem orar aqui por mim. Irmão, o poder também está sobre você, não é sobre mim não. Põe a sua mão aí, que o mesmo Espírito que caiu sobre, sabe, sobre Pedro, Tiago e João, caiu sobre todo, não caiu só. Não tinha pastor lá naquela época? A Zilane tem autoridade, o Fernando tem autoridade, o Antônio tem, o Nelson tem. Por que eu vou aqui tentar atrair você? Pastor, vem aqui. Só crê se for o pastor, irmão. O poder está no corpo. No corpo, ele diz, eu estou no meio dos 7 castiçais. É ele. Não é mais um homem ungido, é um povo. É o povo, irmão Nilson. Sabe, as pessoas têm uma tendência de ficar idolatrando um homem, olhar para um homem. Quando, na verdade, a unção foi distribuída e o povo tem que entender. Você tem que olhar para Jesus. É isso aqui a mensagem da hora. Essa mensagem aqui das eras, que mostra a pessoa de Jesus. Ele mesmo falando, eu sou o primeiro, eu sou o último, né? Ele diz aqui, ó, eu ando no meio dos 7 castiçais, ou seja, ela, a igreja verdadeira é minha. Sou eu que, ela está na minha destra. Irmão, aí ela vem, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aí ele distribui esse poder para quem? Para quem foi que foi dado esse poder? Agora, ide. Sabe esse poder que ele recebeu do céu e da terra foi dado a ele? Ele disse agora, ide. O que ele está dizendo? Agora esse poder eu estou dando para vocês. Vá lá, porque eu sou com vocês. Vá, porque eu estou no meio. Sou eu que vou junto. Vocês não estão só, não. Eu não vos deixarei órfão. Voltarei para vós. E quando você sai, entendendo isso, que não é só você, irmão. Você vai, tem uma pessoa doente, tem alguém enfermo e tudo mais. A gente está vendo os milagres. A menor oração da manhã de 9 horas está tendo milagres aí, que eu vou dizer. Várias maravilhas, pessoas sendo curadas. Pessoas que a gente nem sabe. Manifestação de cura no nosso meio aqui. Uma coisa tão simples. Fé de arrebatamento. Quer ver? Quem que tem fé aqui? Diga amém. Mas, Ilane, quando a senhora entrou naquele carro, Toninho, e botou esses meninos dentro do carro, aquilo foi um gesto de fé. Tão natural. Vamos para a igreja. Você aprontou, tomou banho, tudo que vocês fizeram até chegar aqui é um gesto de fé. Quem crê aqui que pode se levantar dessa cadeira? Mas se eu disser para você que isso é um gesto de fé, tão natural, já se tornou uma coisa tão natural, que você sabe que você pode se levantar dessa cadeira. E fé é isso, é uma coisa tão natural que vai se tornar comum para mim e para você. Ser curado, mas rapaz... É assim que o profeta diz, a fé é uma coisa simples, natural. Glória a Deus, irmão. O Senhor é bom. Ei, é chegado, Jesus falou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Daí. Aquele que está no meio dos 7 castiçais está aqui. Não é ele que está dizendo? Eis que eu estou convosco até o final das eras. Ele está aqui. Agora, se ele está aqui, é porque esses olhos naturais não conseguem ver, mas ele está aqui. Você tem coragem de fazer alguma coisa contra ele? Você tem coragem de fazer alguma coisa contra essa igreja? Você é louco, rapaz. Ele sendo
O dono da igreja? Rapaz, só se eu não tivesse visão espiritual para saber quem é que está aqui, viu, irmão? Irmão, olha que o diabo já tentou matar a mim, essa mulher aí, de várias maneiras, com capotada de carro, foram só 3 ou 4. Mas eu estou aqui. E lá, bati em jumento, bati nisso e tudo mais, fazendo a obra dele. E nunca nem aconteceu nada com a gente, estamos aqui. Diabo com raiva, não é? Diabo com raiva de você, porque você está pregando a mensagem, a palavra. Vou daqui para Freixeirinha, vou não sei para Caxadá, vou não sei para onde, Aratuba e tudo mais. Mas estou aqui para trabalhar para ele, amém? Porque são almas importantes ali. Agora ele vem aqui e diz o seguinte, irmão, ó. Portanto, aí estão eles, hein, irmão? Cheios do Espírito Santo de fé, incendiados com o fogo de Deus, pregando a palavra da verdade, e ali está ele para sustentá-los. Amém, irmão? Aonde o irmão Nilson for, aonde você for que está pregando essa palavra, quem é que está ali do seu lado para te sustentar? Jesus Cristo. Oito. Hein, irmão? Foi embora. Glória a Deus. Só para encerrar aqui esse pensamento. Pense nisso. Nenhum crente de qualquer era precisa clamar em seu coração. Olha aqui. Oh, se eu pudesse ter estado na primeira era, quando pela primeira vez os apóstolos foram enviados. Ele disse, não há nenhuma necessidade de olhar para trás, irmão. Olhe para cima. Contemple aquele que está, mesmo agora, caminhando no meio da igreja através de todas as eras. Quer ver? Você vai para casa hoje, vá para o seu quarto, faça o seguinte. Senhor Jesus, responda. Aquela igreja ali de Maranguape, o senhor está naquilo? Pergunte a ele. Vá para o seu quarto e pergunte. É uma coisa assim, você e ele. Eu quero que todo mundo faça isso. Chegar em casa, você vai para o seu quarto, se ajoelha ali, não fale com ninguém, fale com ele. Senhor Jesus, me mostre se aquele lugar que eu estou indo ali, o Senhor está naquele negócio ali, se aquilo ali é a verdade, o que aquele homem está pregando, se aquele homem é verdadeiro, pergunte para ele. Está vendo? Irmão, é isso. Mas, irmã Zilane, é Jesus mostrando que ele está aqui. Pronto. Em nome de Jesus. Você está vendo, irmão Nilson? Está vendo? Porque eu sei que a senhora não tem isso, mas por que eu faço isso? E eu faço para todo mundo aqui. Porque para você tirar todo e qualquer tipo de dúvida, porque o dono da igreja é ele. Porque se tiver algum falso aqui pregando para você, irmão, ele vai falar, ele vai te mostrar. Vai chegar o momento que aqui, como Ananias e Safira, né, irmão Nilson? Ananias e Safira. Tempos difíceis. Porque Ananias e Safira chegou para a igreja primitiva com engano, enganando, correram ali na frente, entendeu? Mas as pessoas não vê que a unção está descendo, o Espírito Santo descendo, ungindo o povo, ungindo, cada vez mais ungindo, porque o diabo também está descendo, né, irmão Nilson? Aí não vê isso, numa hora para essa, lá vai gente caindo. Não quero que ninguém caia aqui, não. Eu quero que você se fortaleça. Estão entendendo? Ele está no meio dos 7 castiçais. Então eu fico feliz pela irmã Zilane que teve fé, está aí a filha dela. Irmã Zilane, o que tem de testemunho de cura desejando? E aonde a gente vai, lá na serra, em todo canto, tá, sabe, se tornando uma coisa tão comum no nosso meio. E eu vou dizer que é uma coisa que nada a ver com o pastor, não. É o povo, é a igreja. Eu tento conduzir o povo para Jesus.
É você. Não quero atrair nada para mim, não, porque eu não ganho nada com isso, não, irmão. Eu quero que você seja um crente verdadeiro, autêntico, sabe? Pare de coisinha aqui na terra. O profeta estava lendo uma mensagem que o profeta disse assim, que eu não sei mais onde foi. Devia ter guardado essa mensagem. É época da gente parar de ficar, né? Como é que ele diz assim? Implicando um com o outro. Cadê, irmão? Onde foi que eu disse? Ei, irmão, é hora de parar de se irritar um com o outro. Pronto, irmão, chegou a hora da gente parar de se irritar, de ficar discutindo, de brigar por causa de coisinha. Para com isso, irmão. Vamos para frente, vamos crescer. Eu tenho família que não está na mesma fé. Eu preciso estar preparado por eles. Você tem familiar seu que está aí perdido aí na bagaceira? Tem? Tem pessoas da sua casa aí que precisam de você? Não tem, não tem? A gente precisa se preparar por causa deles. Por causa deles. Não deixa o diabo te enganar, não. Glória a Deus. Eu vou encerrar aqui. Vou encerrar porque já passou 7 minutos do meu momento aqui. Deixa eu orar por você. Querido Deus eterno e todo-poderoso. O Senhor é dono desta igreja. O Senhor é dono de tudo. Eu agradeço pela vida desses irmãos. Peço que o Espírito Santo continue dando testemunho disso aqui. Não tenho intenção. Se tiver alguém melhor, Pai, para assumir isso aqui, é do Senhor, a igreja é tua. Eu não sou dono da igreja. Eu estou aqui apenas preenchendo um espaço que o Senhor me colocou. Até quando? Não tenho a mínima ideia. Mas eu me considero insuficiente. Estou dependendo de Ti. Mas está aí o povo. Esse povo é Teu. Eu agradeço pelos milagres, pela vida da irmã Zilane, pela vida da família, do irmão Toninho, de todos os irmãos que estão aqui. Eu peço que o Senhor abra o entendimento de todos para compreender que quando o Senhor chamou esse povo, chamou para que eles possam ser bem-sucedidos em tudo, não só em coisas naturais, mas também em coisas sobrenaturais. O povo vai para suas casas agora, Pai. Eu peço que o Senhor os abençoe no retorno, que o Senhor os guarde, dê uma boa semana. Pai, dentro de casa, se houver alguma coisa que não agrada ao Senhor, não sei, talvez o marido, talvez a esposa ou os filhos, alguma coisa que está contaminando, eu peço que o Senhor retire esse espírito dentro dessas casas e que nós possamos ter, Pai, um lar aonde o Espírito Santo se alegra em visitar. Abençoa o povo, pois agora eles estão indo de volta para os seus lares, guardando aí nos caminhos de volta. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Então aperte a mão do seu irmão. Deus abençoe. Deus te guarde.